Sejam todos muito bem-vindos ao Organizações Saudáveis, o podcast que transforma os 23 capítulos do nosso livro Guia Prático de Gestão Integrada de Saúde Ocupacional NR1 em conversas estratégicas com os nossos próprios autores para bater papo aqui com esses especialistas convidados que vieram trazer de forma leve cada um dos temas que nós avaliamos dentro do diagnóstico da NR1. Com vocês hoje, é importante ressaltar que este podcast ele foi pensado para gestores, líderes de RH, profissionais de compliance, profissionais da área de segurança do trabalho, para ajudar aí no engajamento da saúde ocupacional dentro das empresas. Hoje, eu estou com uma das nossas autoras, a Marília Araújo, que é pedagoga com especialização em gestão de recursos humanos, gestora ambiental, atua administrando atuou, né, e atua administrando as áreas de segurança do trabalho e do meio ambiente em multinacionais, unindo o olhar técnico, regulatório, à sensibilidade pedagógica para a formação e desenvolvimento de pessoas. Então, vou colocar aqui conosco. Marília, seja muito bem-vinda. É para ser um bate-papo tranquilo, leve, para a gente conversar. Então, fique super à vontade, dá um oi aí para a gente já começar a se aquecer. Bom, Bibi, boa noite. Obrigada aí pelo convite, né? É uma novidade eu estar fazendo esse tipo de trabalho. Eu mandei convite para alguns amigos, né? Então, espero que eles estejam lá me vendo. É um prazer estar aqui, né? Eu vou estar falando com vocês sobre um fator abordado pela NR1, que é a norma de segurança, estabilidade e segurança, tá? Muito legal. Bom, vou já de imediato pedir para as pessoas que estiverem conosco aqui no chat façam as suas perguntas, tragam participações para que a gente possa ir interagindo aqui durante esse período. Marília, não é do teu hábito fazer podcast, mas fique super tranquila. A gente está Você está me atrapalhando. A gente está na sala de casa, né? E a ideia é ser um bate-papo bem tranquilo, tá? Então, fique super à vontade. Ok. Faça as intervenções da forma que você achar mais pertinente. E o nosso maior objetivo, e a gente fala muito disso, principalmente quando a gente construiu este guia, em como traduzir de maneira mais leve e mais tangível para as pessoas o que são esses fatores de avaliação psicossociais para diagnóstico, enfim, para a gente cuidar da saúde e segurança. E quando a gente fala disso, eu queria que você trouxesse para nós quais práticas, né, que você já viu funcionar de verdade para fortalecer confiança dos colaboradores, quando a gente fala de segurança e estabilidade, né? Quando a gente escuta isso, como que você consegue traduzir isso para nós? Como fortalecer, então, essa confiança dos colaboradores dentro das empresas, além do contrato, obviamente, né? Então, na verdade, assim, né, Bibi, a segurança e a estabilidade, ela aparece muitas vezes dentro da empresa de uma forma mais tranquila, né? Às vezes a empresa aparece de uma forma em que a gente consegue enxergar, né, essas atividades que estão prejudicando a empresa, e de outra forma a gente consegue separar esses sintomas, né, que aparecem na empresa.
E a gente tem sintomas assim comportamentais, organizacionais, de clima laboral, que fazem com que a empresa tenha uma atividade com um pouco de realizações aí para poder estar fazendo essa atividade. Uhum, legal. E o que exatamente acontece? O que você acha que exatamente acontece quando um colaborador, né, com um colaborador, quando ele se sente inseguro? Quais são os aspectos que trazem essa insegurança para o colaborador dentro das organizações e como isso se reflete no comportamento do dia a dia deles? Então, quando o colaborador começa a sentir essa insegurança, os primeiros sintomas, né, são erros na produção, né, ele começa a errar na produção, ele consegue ter hesitar, né, em fazer novas tarefas, e ele começa até a ter uma resistência a novas metodologias de trabalho, né. Quando a gente tem os organizacionais, começa uma taxa grande de absenteísmo, começa a aparecer uma rotatividade de pessoal, e isso tudo vai ocasionar lá na frente uma qualidade de produto com problemas, né? Essa situação, elas podem, inclusive, criar um clima ruim entre as pessoas, né? Então, esses sintomas que aparecem fazem com que os colaboradores criem climas desagradáveis ali e que a gente não consegue enxergar num primeiro momento. Uhum, muito legal. Só aproveitando aqui para dar boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco, tem Edélcio, a Ânia, Maria Cristina, Jefferson, Carlos, Raide, todos que estão aqui, muito boa noite, obrigada pela participação. Façam perguntas para a Marília, que eu vou passar aqui, mas é muito interessante você trazer o olhar de o quanto a insegurança pode trazer esses reflexos para o dia a dia e o quanto que nós, como gestores, precisamos olhar para os sintomas, né? A gente precisamos olhar que os sintomas estão acontecendo para buscar a causa. E eu vou fazer um aspas aqui, porque exatamente hoje a gente participou de um evento, a Marília estava junto, falando de People Analytics, que para quem não é da área, enfim, falando de dados. O quanto os dados são importantes para o nosso dia a dia, o quanto nós, como gestores, e aqui também reforçando que o nosso olhar para estabilidade e segurança do empregado é importante para o resultado da empresa, é importante para o clima que a Marília trouxe aqui, né? Para que você tenha um ambiente saudável, você precisa de pessoas que convivam num ambiente, né? Que eles possam gerar resultado. E quanto que é importante para nós, Marília, olhar esses sintomas, perceber os sintomas para buscar as causas, né? Então, assim, né, Bibi, as empresas, né, essa situação de olhar os problemas, elas já acontecem de forma, às vezes, informal. Marília travou para mim. Alguém me responde aqui se vocês estão me ouvindo. Sobre todas as... Eu não sei se alguém puder me sinalizar. Doenças ocupacionais, horas de treinamento. Marília, Oi. Marília, eu acho que eu não sei se você travou para todos, mas para mim você travou. Então, se puder só retomar. Repetir. Tá, desculpa.
Então, estamos falando de indicadores, né? As empresas, elas já trabalham com indicadores que podem ajudar a fazer esses levantamentos. Então, por exemplo, os indicadores que são feitos pela CIPA, as taxas de acidente, entrega de EPIs, doenças ocupacionais, horas de treinamento, tudo isso são indicadores que nos ajudam a buscar essas informações, tá? Então, quando você tem uma situação de risco, esses indicadores eles já começam a mostrar. E a gestão começa, então, a trabalhar. A empresa ela tem que estar atenta a esses indicadores que já acontecem normalmente. Uhum. Marília, pela ótica da NR1, tá? Considerando a NR1, aí o que precisa ser avaliado dentro desse mapeamento psicossocial, a segurança e estabilidade, ela não se refere só a ausências de acidentes, né? Não é só o quanto, porque o acidente ele é gerado por diversos fatores, né? O descontentamento pode ser um deles, a falta de segurança efetivamente, de EPIs devidos, você tem uma série, inclusive o ambiente de trabalho ruim, né? Também é um fator para a causa de acidentes. Aí a minha pergunta para você especificamente dentro da ótica da NR1, como que qual é o equilíbrio entre o cumprimento que você precisa ter, para quem conhece o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, nas nossas tantas siglas, né, dentro do RH, e a percepção efetivamente subjetiva da proteção do colaborador, né? Como que o que a NR1 olha quando esse tema é só sobre o colaborador ou a empresa também está protegida quando ela faz o Não, dever de casa? a NR1, ela é uma legislação reformulada, né? Na verdade, a gente teve uma alteração aí na NR1, em que a gente passou a fazer várias avaliações que não eram feitas antes. Mas a NR1, ela fala tanto do lado do colaborador como do lado da empresa, né? O colaborador, ele tem obrigações com a empresa, né? Então, às vezes, a gente mais para frente talvez fale um pouquinho aí da CLT e dos artigos da CLT, onde a gente tem um artigo específico para a empresa e um artigo específico para o colaborador. No artigo do colaborador, é muito claro que o colaborador deve seguir as regras da empresa, deve seguir as orientações da empresa, porque a partir do momento que ele faz a parte dele e a empresa faz a parte dela, quer oferecer EPI, quer oferecer clima bom, quer oferecer tudo aquilo que a empresa pensa no bem-estar do colaborador. Então, a NR1, ela vem para ajudar as empresas a olhar isso com mais calma, né? Porque hoje a gente escuta da NR1, só se fala do psicossocial, né? E não é só isso, né? Quando a gente começou o nosso trabalho, a gente pensou em, como que vamos resolver o psicossocial? E não é esse o problema, né? O problema é o geral da empresa, é como é que a liderança está atendendo essas demandas, né? No nosso trabalho de 21 fatores aí, a gente consegue enxergar a necessidade da empresa olhar o colaborador com outro olhar, sempre pensando no bem-estar do colaborador, mas se protegendo, né, Bibi? Porque quando a empresa faz uma situação, vamos citar um exemplo, tem um acidente de trabalho em que o colaborador não está usando o EPI. Então, existem as ordens de serviço que a gente precisa ter elas claras, o que o cara tinha que fazer, o que ele tinha que usar de EPI, isso tudo é uma proteção para a empresa, porque o colaborador pode processar a empresa numa determinada situação,
mas a empresa ela está garantida porque ela orientou, ela fez com que a legislação ali, a CLT básica, fosse cumprida. Tá? Uhum. Então, essa NR1 ela vem reforçar essa necessidade, tanto do lado do colaborador, como do lado da empresa. Muito legal você trazer isso, e depois tem uma pergunta aqui para você, mas eu já faço, Carlos, a sua pergunta, mas só para complementar, até semana passada eu estava num evento aqui, que para quem não é de Curitiba, eu estava num evento aqui, em que a mediadora, que é da área de segurança, ela teve ela foi muito assertiva quando ela trouxe para a conversa de que a NR1, de fato, ela não traz nada de tão novo assim, né? De fato, ela faz a junção de várias NRs que nós precisamos cumprir, a depender da rigorosidade do risco do negócio, então, da exposição a riscos, controles, cuidados, então, que daí vai ter um desdobramento gigante de outras NRs, né? Fala especificamente da segurança e saúde ocupacional, que é uma obrigação de todas as empresas, e as especificidades a depender dos riscos de cada uma das empresas. E daí, se você pega em outros artigos, e que talvez você vá trazer também para nós um pouquinho mais para frente, mas muitas coisas que a CLT já traz, que é você cuidar do ambiente organizacional. E, de fato, o que a NR1 hoje faz é juntar tudo isso e dizer assim, olhem para tudo isto junto. Exatamente. Né? Exatamente. Olhem para tudo isso junto. E tem um desvio que eu acho que é importante, eu acho que eu já falei disso aqui, tá? Mas eu vou frisar aqui junto contigo de novo, porque a NR1 é para falar sobre os aspectos, o levantamento e diagnóstico psicossocial da empresa, não da pessoa. É verdade. Né? Então, vamos fazer. Eu acho que é bem importante, porque eu ainda vejo confusão disso nos eventos que a gente tem participado com mais recorrência hoje, que as pessoas estão aí, com todo respeito aos psicólogos, mas você tem. E foi uma das dores dos gestores neste evento, que ela trouxe para nós, né? Compartilhou com o público, que ela nunca teve tanto assédio de psicólogos vendendo diagnósticos. E, de novo, a NR1 ela valida aspectos psicossociais da empresa. Se apontar problemas de relacionamento e outros problemas que são de pessoas, de áreas, aí você vai fazer a investigação, você pode ajudar, cuidar, quer dizer, tem um plano de ação que você precisa fazer, o nosso DIASO, o DIASO, enfim, o diagnóstico, ele faz esse mapeamento para você conseguir olhar isso com cuidado, com carinho, e saber aonde estão os pontos mais frágeis dentro da organização, mas a partir dali você pode tentar dar um suporte até psicológico, se for uma decisão da empresa, mas não é sobre isso. Tá certo? Mas é que assim, esse diagnóstico, né, que a gente chega num ponto em que a empresa se sente obrigada a fazer esse diagnóstico. É um comparativo com pesquisas de clima, mais ou menos, né? Quando você faz uma pesquisa de clima, você tem que ter muito cuidado, porque você vai buscar o resultado que está sendo mostrado ali pela insatisfação do colaborador. Então, se você não tem condição de resolver nada, não pesquisa, né? A gente sempre brinca isso, né? Se não tem como resolver nada, não faça pesquisa. E a NR1 vem trazer esse diagnóstico de uma forma que você possa priorizar e enxergar quais são os problemas, né? Então, quando a gente está falando aqui de fatores de segurança e estabilidade,
Meu Deus, quanta coisa que pode ser feito de forma simples para resolver essa situação. Até Quando porque você segurança e ouve... estabilidade, né? Você pode colocar muita coisa dentro de segurança e estabilidade, né, Maria? Quando você fala de estabilidade, como é que o funcionário se sente estável dentro da empresa? Gente, hoje a situação é muito, muito crítica. Os colaboradores entram no Google para saber informações das suas empresas. Se for uma multinacional, então a coisa vira uma loucura, porque aparecem muitas coisas. Então, eles começam a ouvir ou ler coisas sobre a empresa. A empresa não está vendendo bem, a empresa fechou uma determinada filial. Gente, isso cria uma certa insatisfação com um colaborador que viu isso na internet, ele vai passar para todos aqueles que estão ali ao lado dele. Boa, Então, não boa. é, essa amostragem que ele teve, ele traz para dentro da empresa. Isso é um sintoma silencioso. Ele não é um sintoma que eu consigo enxergar, mas ele está lá dentro da área. E Marília, exatamente nesse ponto que você traz, o que fazer? O que a empresa precisa fazer, então, né, para que, diante dessas informações que a mídia às vezes a mídia distorce algumas informações, ou você, como empregado, né, colaborador, você fica sabendo disto pela mídia. Como é que você trabalha? Qual seria a sugestão aqui, né? Cada caso é um caso, mas a sugestão para você lidar com estes problemas quando acontece, porque isso afeta estabilidade, com certeza, emocional da pessoa, saber, será que eu vou? É a história, você começa a mandar um monte de gente embora, a pessoa fica pensando, amanhã é meu dia. E daí É, você faz o quê? essas, Qual é a tua sugestão prática para essa isso? situação é uma situação muito delicada. Se você pega uma empresa, por exemplo, Bibi, que trabalha com produção sazonal, em determinados meses do ano eu tenho uma produção maior. Então, eu vou lá e contrato 90 temporários. Perfeito, resolve a situação da produção, mas no final daqueles 90 dias você vai ter que demitir. Gente, esta é uma situação precária, porque os funcionários antigos que estão lá, eles começam a se sentir ameaçados por aquele grupo de temporários. Os temporários, eles sempre são ótimos, né, gente? O temporário, ele quer sempre ser efetivado pela empresa. Então, essa instabilidade do empregado enxergar que um temporário pode pegar a atividade dele é muito grande. Então, como é que a empresa trabalha isso? Tem que ter políticas transparentes, tem que ter um canal de comunicação com os colaboradores. Não pode ser aquele RH lá dentro da sala, sem ir para a área, sem ouvir os... Travou para mim. Marília, acho que a gente está com um probleminha de conexão lá com ela. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Marília, Oi, tá ouvindo agora? agora sim. Acho que agora É, voltou. porque aqui parou também. Uhum. Então, eu estava dizendo que as empresas elas têm que trabalhar com políticas transparentes, com canais de comunicação com os colaboradores, porque esta é a melhor forma de se ter essa informação chegar e você poder trabalhar, né? Uhum. Porque quando chega uma informação desse tipo, os temporários vão ser demitidos, os gestores já têm que estar ali, já têm que estar mostrando, né, que não vai haver a troca, para que as pessoas não fiquem instáveis ou infelizes ali na empresa, né? Mas, Porque, Marília, deixa eu fazer uma conexão deste teu tema com um tema que a gente já trouxe aqui sobre cultura, sobre clima, né, nos outros episódios.
porque você fez na tua frase, você colocou que o RH precisa melhorar a comunicação, precisa estar aí atento, né? Essa transparência. Mas esse é um papel de toda a empresa, De certo? toda a empresa. O RH não faz nada sozinho. Né? As Com lideranças certeza. precisam saber que elas precisam ter esta responsabilidade, né? De comunicar, de ser transparente. Eu, inclusive, contei aqui um caso de que eu tive na situação de pandemia, um dos melhores resultados que eu tive foi sendo transparente. Passando por a pior fase que eu acho que eu passei, não que outros também devem ter passado de formas diferentes, mas a transparência com que eu lidei com a informação das ações que nós precisávamos ter trabalhou exatamente nesse ponto de instabilidade e que me gerou, ao invés, e veja, a transparência que eu usei falando que era como era, o que estava acontecendo naquele momento e quais eram as decisões e por que as decisões deveriam acontecer daquela forma, embora a gente estivesse oferecendo assim, ó, a gente vai cortar metade do teu salário, você vai ficar sem trabalhar, as pessoas começaram a me agradecer, mas eu conversei com quase 1.000 pessoas. Eu conversei com quase 1.000 Com pessoas. certeza, com certeza. Então, olha o peso que tem isto para a estabilidade. Então, quando você fala dessa clareza, só que me fugiu a palavra, mas é uma obrigação. Eu vou colocar como uma obrigação, não é essa palavra, me fugiu, mas é um dever, melhor, É um dever. de Chega a todas ser as uma obrigação, né? Chega a ser uma obrigação da empresa, porque se ela não faz esse trabalho de transparência, ela não consegue nem enxergar quais são os problemas que ela tem. Numa das empresas que eu trabalhei, nós tivemos um programa muito interessante chamado Gestão à Vista. Por quê? Porque a gente tinha muitas informações que se quebravam, né? Não chegavam para os colaboradores. Esse programa foi um programa muito bem desenvolvido. Antes de qualquer coisa, a gente fez treinamento com os colaboradores, explicando como era uma apresentação. Como era, por exemplo, como que eu falo? Por exemplo, um disco de pizza, como é que eu vou apresentar, não é laudo, como que eu apresento aquelas informações? Uhum. Isso. Então, nós fizemos primeiro um trabalho de informação simples com o colaborador. Depois a gente começou a colocar esses colaboradores dentro de uma área e todas as áreas iam fazendo as apresentações de como estavam os resultados. O Gestão à Vista ocorria uma vez por mês. Primeiro momento, assim, não dá para tirar o pessoal de produção, mas isso foi sendo foi acontecendo de uma forma tão natural que as pessoas começaram a querer ir naquela reunião. Não que eles fossem obrigados, eles iam por prazer. Aculturamento. Começou um aculturamento de que as pessoas queriam saber o que acontecia. Um dos grandes exemplos, por exemplo, é as metas de PLR. Então, ninguém sabe como funciona essa tal dessas metas do PLR. Então, nesse Gestão à Vista, a gente tinha a explicação, como eram calculados, como tinha acontecido naquele mês, e as pessoas, para o mês seguinte, queriam melhorar as metas que eram de responsabilidade da produção, que eram de responsabilidade da qualidade. Então, aquele mostrar para as pessoas virou uma coisa muito interessante, porque a cultura virou, olha, eu sei o que está acontecendo nessa empresa. Fantástico. Então, tirou aquele clima, a empresa vai fechar, a empresa vai mudar, o que vai acontecer, porque tudo que podia acontecer, a gente informava ali. Acontecem situações de você ter que fazer uma demissão? Sim, acontece, são empresas. Porém, o clima é um clima agradável, como esse que você acabou de comentar, né? Você foi falar com as pessoas e as pessoas passaram a aceitar e agradecer porque estavam sendo informadas. Isso também, no Gestão à Vista, era o nosso resultado melhor. As pessoas Gera agradeciam pelo que lealdade, estava né? acontecendo, né?
Gera lealdade isto, né? Gera É um lealdade, gera reflexo lealdade. maravilhoso. Inclusive, olha só, o Carlos trouxe aqui. Carlos, não esqueci da tua pergunta, já vou fazer. Ele trouxe aqui, ó, as iniciativas que pude participar em conjunto com a Marília foi entender as reais dificuldades do dia a dia dos colaboradores, em vez de se basear apenas em relatórios ou pesquisas distantes, através do Gemba Walk do RH. Esse Gemba Walk é o que você está, Sim, não, o Gemba, ele vem depois. Esse primeiro foi uma gestão à vista, depois nós viemos com o Lean. E aí, na entrada do Lean é que entra o Gemba. E aí, assim, quando veio o Lean, as pessoas já estavam treinadas naquilo que ia acontecer. O Lean, ele trouxe coisas muito interessantes, porque aconteciam as reuniões de manhã, todos os dias de manhã, com o líder da área, com o gestor da área, e sempre ia ter alguém, uma pessoa de processo, uma pessoa da segurança, uma pessoa do RH, que estava junto com a produção. Esse trabalho foi muito interessante, porque as pessoas tinham a oportunidade de falar o que precisava melhorar na sua área. Eu lembro que tinha um formuláriozinho, assim, que a pessoa preenchia esse formulário, a pessoa colocava a data que foi feita aquela solicitação e aquele formulário ia para a área e ficava pregadinho lá na área. Então, nós não precisávamos fiscalizar nada, os próprios colaboradores que tinham feito aquela indicação faziam a cobrança de que aquilo precisava melhorar. Então, em segurança, em manutenção, em tudo. Então, esse trabalho do Lean foi muito bom dentro daquela fábrica. Inclusive, porque dentro dos fatores, vamos lá, a gente está falando de segurança e estabilidade. Quando a gente fala, quando você traz esse mapeamento do Lean, do Gemba, enfim, são ferramentas de produtividade, né, de levantamento de problemas e de processo, né, para você refazer aí. Quando você deixa espaço aberto para as pessoas falarem, você está falando de segurança e estabilidade. Você está dando espaço para que as pessoas tragam os seus descontentamentos, seja de segurança, seja do que estiver acontecendo. E se a empresa trabalha ativamente com isso, e aqui também vamos fazer outro parênteses, nem sempre a gente consegue fazer tudo. Nem sempre as demandas que vêm dos empregados são completamente legítimas. A pessoa pode simplesmente não gostar da cor da parede e isso não tem nada a ver com o trabalho. Mas assim, nesse processo que nós tínhamos, com certeza acontecia isso, solicitações que a empresa não podia atender, mas havia uma resposta. Quero que pinte aquela parte da fábrica de verde. Não dá por causa disso, por causa disso. Então, aquele formulário dava liberdade para a pessoa pedir e dava liberdade para a gente dizer o que era possível e o que não era possível. Perfeito. Agora, Marília, vou colocar aqui na tela a pergunta do Carlos para você. Se puder comentar os ótimos trabalhos, eu acho, que fizemos na CL, em CL. O que é CL? É Campo Largo. Em Campo Largo, na Legrand, desculpa a minha ignorância, com os colegas na ideia de cuidar de si, para podermos cuidar do próximo, principalmente as áreas de ginástica e de lazer dentro das áreas produtivas. Ok. Bom, essa fábrica, né, que o Garbim está citando aqui em Campo Largo, ela foi uma fábrica que foi comprada, ela era uma fábrica mais direcionada, ela era uma fábrica com assim, uma visão bem familiar, e ela se transformou numa multinacional. Então, nós tínhamos muitas atividades, né, a gente veio, né, o RH tinha não só o RH, né, toda a diretoria, toda a gestão, nós tínhamos uma missão que era fazer as pessoas serem felizes dentro dessa fábrica. Então, houve reformas de restaurante que as pessoas reclamavam, nós começamos a fazer pesquisas, e essas pesquisas a gente foi conseguindo resolver muitas coisas, né?
Então, aqui a gente tinha ginástica laboral, a gente tinha reuniões, por exemplo, de aniversariantes, a gente juntava os aniversariantes, então a gente fazia coisas que faziam com que as pessoas fossem felizes em trabalhar nessa empresa. Então, nós tivemos muitas ações que faziam com que as pessoas gostassem de trabalhar lá. Então, a gente sempre brinca, né? A gente sai com o crachá pendurado muitas vezes, né? E quando você vê, você está na rua andando com aquele crachá. Essa ação de você não querer nem tirar o crachá é um sinal de que você está feliz ali com aquele crachá. Diferente de você sair, arrancar o crachá, ir embora e esquecer daquela empresa. Então, aqui em Campo Largo, a gente tinha muitas ações foram feitas para a melhoria da qualidade de vida do pessoal aqui. Então, transporte, restaurante, sabe, era tudo muito... eu não sei te explicar bem, Bibi, mas as pessoas aceitavam com muita facilidade as mudanças propostas. Que legal. E eu acho que uma das... eu pensando aqui no que você está trazendo, eu também... eu tenho refletido muito depois desses mais de ano que a gente está junto aí, escrevendo e lendo sobre a NR1, falando sobre isso, Marília, porque uma das reflexões é mostrar para os gestores que estão aqui, né, conosco, o pessoal que tá imbuído de fazer a NR1 funcionar e acontecer dentro das organizações, de que forma que eles podem olhar para esse diagnóstico, não como uma burocracia, porque é fato, é uma burocracia, tem uma norma, precisa ser cumprida, tem dados para serem levantados, tem plano de ação que precisa ser realizado, então, diferente do que a maioria achou, que você ia lá, faz o diagnóstico, faz uma palestra e está tudo bem, você implementou o NR1, não é isto, quem acha que é isto, não é isto, né? A NR1 é você fazer o diagnóstico, levantar quais são os pontos de melhoria e fazer ação. As ações, fazer acontecer. Precisa demonstrar ação realizada. É isto que o Ministério vai cobrar. Ainda não se sabe exatamente a forma, como, mas é isso que ele vai cobrar, ação, que não é palestra. Não é só palestra. Palestra é um começo de sensibilização, mas você precisa de ação transformada. Mas quando eu penso nisso, o que eu queria trocar aqui com você é de que forma que a gente pode sensibilizar, e hoje falando de segurança e estabilidade, sensibilizar essa nossa audiência, principalmente porque eu gosto sempre, a história do copo meio cheio e meio vazio, eu gosto de olhar o que a gente ganha, já que a gente tem uma obrigação que a gente não pode voltar atrás, o que nós ganhamos quanto área de segurança, área de RH, área de liderança, enfim, a empresa. O que nós ganhamos quando nós executamos um trabalho desse e usamos este relatório para tomar ações para melhorar o negócio. Porque a visão é essa, como que nós podemos potencializar com essas ações e usar esse relatório de forma mais estratégica para dentro das empresas? Então, Bibi, é assim, né? Como eu vejo, né? As coisas não mudaram muito, né? Se você pegar lá uma conexão lá com a ISO 9000, né? Quando se começou a implantação da ISO 9000, você tinha que fazer um relatório porque você ia ser fiscalizado, né? Então, as empresas começaram a fazer relatórios imensos, com muitas informações, todo mundo queria apresentar 1000 coisas. E o que o fiscal ia fazer? Ele pegava aquela descrição de cargo, ia lá na produção e perguntava para o cara se ele fazia aquilo que estava escrito. Então, hoje é exatamente a mesma coisa. Porque a NR1 pede para que você seja claro, que você seja transparente, que você tome ações, mas ações que você pode fazer. Ela não está pedindo para você fazer nada extraordinário, né? Você ainda agora citou assim, os psicossociais vão aparecer.
vão aparecer? Eles vão aparecer, mas eles já existem hoje, Uhum. né? E a gente, Isso é muitas... tangibilizado agora, né? Sim, vai ser isso, né? Muitas empresas hoje têm um canal de comunicação. As empresas, né, essas empresas que eu trabalhei, nós tínhamos um canal de comunicação. Nós tínhamos um canal de comunicação onde que as pessoas ligavam, olha, estamos com esse problema na fábrica, e a gente ia lá e tentava resolver, e tentava buscar para que aquilo não se tornasse um problema muito grande, que ele não fosse transformado numa insatisfação. Mas a gente tinha o canal para que as pessoas pudessem fazer. E hoje é isso que a NR1 está buscando, que sejam abertos canais para que ocorram soluções de problemas, né? Os problemas familiares, gente, é muito grande. A empresa não tem como atender os problemas familiares. Mas olha, um exemplo, por exemplo, que eu tenho que é bem legal. A gente começou a sentir as pessoas pedindo muito empréstimo, quando saíram os empréstimos, né, que você podia tirar um empréstimo no banco até 30% do seu salário. Gente, foi uma epidemia de gente pedindo empréstimo. E a gente começou a se preocupar, porque a partir do momento que ele tira 30% para uma prestação de um empréstimo, ele começa a achar que a empresa está pagando mal. Ele começa a achar que ele ganha mal, mas ele está esquecendo que 30% daquele salário dele, ele colocou num empréstimo. Então, o que nós fizemos na época? Nós começamos a fazer orientações financeiras para pessoal de produção. Então, a gente chamou um cara do banco, que nos atendia, e ele veio fazer uma palestra. Como que era, como que funcionava quando você tinha um empréstimo, como que era, quais as opções que você tinha de melhorar, de gastar, de fazer uma tabela, olha, eu ganho isso, gasto isso, onde que eu posso melhorar, o que eu posso tirar. Então, essas atividades simples foram fazendo com que as pessoas repensassem aqueles empréstimos, né? Nós tivemos situações de chamar a família do colaborador. Vem a mulher para participar da palestra financeira. E ela sai de lá feliz da vida, porque agora ela sabe como lidar, como fazer. Então, essa responsabilidade que eu acho que as empresas não têm, né? Eles jogam as coisas e as coisas findam não acontecendo, né, Bibi? Então, tem que acontecer de uma forma que você vá vendo os resultados no dia a dia. Não é uma coisa que você faz e acontece de repente, né? Você faz e no dia a dia você vai buscando essa estabilidade emocional do colaborador, tá? Então, como fazer? É individual, né? Cada empresa vai ter o seu pedacinho ali. Essa nova metodologia, né, que a gente tem de levantar 21 fatores, vai ajudar a empresa a priorizar quais são os maiores problemas. Então, você faz um questionário, não é uma pesquisa de clima, é um questionário sobre como estão as áreas, como estão esses setores, que vão dar um resultado para a empresa, fazendo com que a empresa faça uma definição, olha, primeiro essa meta, segundo essa meta, para que as coisas vão se resolvendo aos poucos, mas tudo tem solução, é uma questão de tempo, de dinheiro, de prazos, né, mas é isso que a empresa tem que fazer, ela tem que fazer um diagnóstico e buscar uma solução. E quando a gente fala, até no teu capítulo, sobre a empresa promover diálogos, né? Diálogos abertos, feedback, que você pode também chegar no teu gestor e criar este clima que você pode falar de bidirecionalidade, né? Eu recebo feedback, mas eu também posso me expor. Quando você pensa nisso, e quando você tratou disso no teu capítulo, o colaborador realmente consegue. Então, você entende que se a empresa promove isto, né, você acredita que o colaborador consegue discordar sem medo? Você acredita e como que se sustenta isso na prática Olha, do Bibi, dia a dia? eu acredito que sim.
Mas não é uma coisa imediata. Mas a possibilidade de você discordar respeitosamente, ele é um indicador de que a maturidade organizacional está acontecendo, né? Por quê? Eu consigo dizer para o meu gestor o que eu acho que está ruim sem pensar que ele vai me demitir, que ele vai deixar de dar o meu aumento, que vai me avaliar mal. Por quê? Porque acontece uma evolução, né? Por quê? Lá atrás você deu informações para o colaborador, que ele possa trazer para a gente essas informações, então isso vai ficando aos poucos, vai criando aos poucos esse relacionamento saudável. Eu acredito que o colaborador pode sim trazer e discordar sem medo, mas por trás disso a gente vai ter que ter aí um exercício de aprender a ouvir o colaborador. A gestão ela tem que ser treinada, né? A liderança é o ponto forte. A gente já falou de liderança aí uns dias atrás, mas a liderança é o ponto forte da solução desse problema. Para que o gestor, que um colaborador possa discordar, ele tem que estar aberto para fazer. Bom, a gente tinha, né, algum tempo atrás, que a gente fazia avaliações 360 graus, né, Bibi? Como que é uma avaliação 360 graus? Eu avalio o meu chefe e meu chefe me avalia. Oh, você já imaginou, quer mais evolução do que esse tipo de avaliação? Não tem, né? Se eu puder dizer para o meu chefe as coisas que eu não concordo, sem ele ficar ressentido, né? É uma evolução. Então, eu acredito que com todo esse trabalho, com todas essas ações de transparência, de canal, de ouvir os colaboradores, possam ocorrer, sim, uma discordância. Até porque, né, se você pensar, nós trouxemos isso, e eu acho que a beleza da gente estar fazendo todos esses encadeamentos, Marília, é de você perceber que todos eles se entrelaçam, né? Então, a gente não pode falar de segurança e estabilidade se a gente não falar de cultura, se a gente não falar de clima. Então, segurança ocupacional é um dever da empresa, mas é uma obrigação do funcionário. Você trouxe isso muito bem pontuado no começo da tua fala. Quer dizer, a CLT traz um capítulo específico para o empregado e outro para o empregador. Ou seja, não adianta você dar os instrumentos para o empregado e o empregado se recusar a usar. E daí você ficar com dó de dar uma advertência, porque você acha que a advertência vai deixar ele desmotivado. E uma coisa leva a outra. Então, eu acho que precisa separar muito bem esses aspectos e entender que tudo isto é encadeado. Então, se eu tiver uma cultura que não a cultura do medo, você nunca vai conseguir que um empregado possa dizer para o seu chefe, por mais que você tenha. Aí, vamos fazer, né? Marília, uma aspas, outras aspas aqui na nossa conversa, porque a gente já falou, cultura, ela tem que ser aquilo que de fato a gente faz, né? Porque não adianta a gente falar que você pode vir e dizer que eu estou errada em alguma coisa, que não gostei, que estava ruim, e de repente você, na prática, você não consegue escutar. Então, as ações elas acabam sendo todas muito encadeadas para que você tenha essa saúde ocupacional saudável, né? Essa organização saudável que a gente tanto fala, né? Você sabe, Bibi, hoje, né, a maioria das empresas tem a CIPA, né? A CIPA é uma comissão que não é utilizada da forma que ela poderia ser, porque ela está lá para ajudar o colaborador, para apoiar tanto o colaborador quanto a empresa, né? Então, nas empresas, por exemplo, na CIPA, é comum a gente ter um programa chamado DDS, que são Diálogos Diários de Segurança, onde o técnico de segurança vai lá, ouve o colaborador. Então, já é um exercício para ter essa cultura de se falar, de se conversar. Onde a CIPA tem uma força,
ela vai estar apoiando esse momento de melhorar com o gestor, porque o colaborador, ele tem coragem de falar com a CIPA, e a CIPA indiretamente vai falar com o gestor. Mas já é um pequeno exercício quando acontecem esses diálogos de segurança. Eu vou comentar uma coisa muito, muito interessante, que lá no RH, quando a gente começou a implantação do Lean, deveria acontecer, todos os dias deveriam acontecer as reuniões, né, de manhã, para que se falasse de todas as áreas. E aí, o meu diretor, Marília, precisa fazer no RH. Mas a gente não conseguia enxergar aquela reunião diária no RH. Uma correria, um não dá, outro não dá. E ele no meu pé, Marília, precisamos fazer a reunião diária no RH. E aí nós começamos a fazer aquela reunião diária, todo mundo assim com uma carinha meio brava, aí um tem uma coisa, outro tem coisa, a médica do trabalho tinha que chegar, o técnico de segurança. E aí a gente começou a observar o quanto faltava para o RH aquela integração. Porque muitas vezes, por exemplo, ia ter uma situação da CIPA num dia, da segurança num dia, mas ia ter uma de benefícios no mesmo dia. E a gente era uma equipe pequena, então um tinha que apoiar o outro, então findava faltando gente em uma das equipes. E aquela reunião diária, ela se tornou tão importante que a gente virou uma equipe muito concisa. Vamos fazer um evento da CIPA, todo mundo vai ajudar no evento da CIPA, não tem uma separação do benefício, da trabalhista, da medicina. Então, essas reuniões foram reuniões muito interessantes, porque a gente, enquanto RH, a gente conseguiu fazer essas reuniões, e aí todos os outros setores começaram também a copiar a nossa atividade, como a gente tinha feito, e passamos a fazer essas reuniões. Foi muito interessante, porque legal, né? Foram resultados excelentes e que foi se espalhando para toda a empresa. Olha a contribuição aqui do Carlos. Acredito que a NR1 elimina a ambiguidade, a empresa assume a responsabilidade de promover um ambiente saudável e seguro, e o colaborador colabora, seguindo as orientações e relatando os problemas. Sim, é isso mesmo, Carlos. A ideia é que cada um saiba dos seus papéis, né? Então, que a empresa promova, e de novo, a gente está aqui diagnosticando aspectos psicossociais da organização, das áreas. Nós estamos olhando para esses dados, que partem deles já existem, já são, de alguma forma, monitorados ou olhados por outras NRs, só que não era sistematizado tudo no mesmo diagnóstico. Então, essa obrigação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, este documento final que vai sair, que é a obrigação das empresas apresentarem, é para consolidar mesmo, para você conseguir. Veja que, por isso que eu sou muito a favor, Marília, me corrija se eu estiver viajando demais aqui, mas eu sou muito a favor de olhar para esse documento, já que a obrigação está posta, como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta estratégica mesmo. Aonde nós vamos atuar? Não dá para atuar em tudo. E todo mundo sabe disso. Se você for para uma fiscalização, gente, se você receber uma fiscalização, qualquer auditor vai saber que você não consegue dar conta de fazer todos. Não, e assim, né, Bibi, a fiscalização da NR1, ela vai começar bem leve, né? Ela vai começar, acredito que ela vai começar leve, porque as empresas vão ter que demonstrar o que está sendo feito. E se você começa levantando os itens e tem uma priorização das ações que você vai tomar, é tudo dentro do prazo, vão ser dados prazos, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas as empresas, elas têm que se mexer. Nós já tivemos um ano, né, que foi cancelado, que foi adiado, né, e aí esse ano eles ainda têm dificuldades no que eles vão fiscalizar.
Mas assim, ó, se você olhar, grande parte das coisas são feitas dentro das empresas. O que a gente precisa é um pouquinho mais de cuidado, né, com a gestão, como lidar, como ouvir esse colaborador e como responder para o colaborador. A partir desse momento, os benefícios da NR1 são muito bons. Eu até vou fazer aqui, né, a gente já está encaminhando para o final, Marília, mas o próprio o sistema de ASO, que é esse diagnóstico que a gente está trazendo aqui para vocês, e dos quais nós estamos falando, desses 21 fatores que este grupo de autores que está conversando aqui todas as terças-feiras, a promessa final é entregar esse diagnóstico de 21 fatores que faz com que você consiga priorizar quais são as ações. Então, a partir do diagnóstico, você levanta esses dados setorizados, anonimizados, e é preciso ficar claro isso, porque as pessoas, assim, qualquer pessoa, por melhor ambiente que você tenha dentro da organização, é preciso entender que todas as pessoas podem ter ressalvas para trazer algum problema. Então, é por isso que a norma pede que os dados sejam anonimizados, para que as pessoas não tenham receio. Porque assim como tem empresas que são super abertas e que criam esse ambiente, você consegue falar com muita tranquilidade, não tem problema, a gente sabe que isso não é cenário da maioria das empresas, né, que existe no país. Portanto, todas as empresas acabam tendo que ser balizadas pelas empresas que não promovem esse tipo de ambiente, né? Então, a gente consegue fazer esse monitoramento não, esse diagnóstico desses... É um diagnóstico, é verdade. E colocar na prioridade. E daí a prioridade é plano de ação. Plano de ação, quais são os elementos que estão mais sensíveis dentro dessa pesquisa, né, desse diagnóstico, para montar plano de ação. E daí criar... É a realização do plano de ação, né? Porque não adianta você levantar, fazer um levantamento, fazer um diagnóstico e você não fazer nada. Então, não faça, né? Porque tem que ter o diagnóstico, Marília, e tem que ter a priorização das ações. Mas vamos lá, Marília. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que sempre acreditei nisso. Se você vai fazer uma pesquisa de clima e você não vai lidar com nada do que vier, porque sempre vai ter alguma coisa que vai ser... Então, todo mundo, quem nunca, falando aqui dos gestores, quem nunca olhou para uma pesquisa, o que dá sempre de problema? Benefício, remuneração, isso são coisas que, por mais que você trabalhe, que você seja uma empresa arrojada, sempre vai ter. Esse é um indicador que sempre vai ter, vai aparecer, porque depende muito da perspectiva da pessoa. Então, a minha remuneração é boa para mim, mas comparada ao quê? Né? Então, sem a gente... Mas quando a gente fala de pesquisa, caímos todos? Não. Se você vai tratar de um dado, vai levantar dados e não vai trabalhar com eles, eu também sou a favor de não. Eu passei anos lá nos tempos primórdios, dizer assim, vamos fazer pesquisa de clima, você vai lidar com o que vai aparecer? Não temos dinheiro, não temos recursos, então não vou. Eu me recuso. Bibi, olha, hoje de manhã... Mas a NR1 é obrigação. Hoje de manhã, a nossa palestrante, ela fez um comentário que eu adorei. Ela falou assim, ó, que não adianta a gente apresentar indicadores, não adianta levantar e fazer indicadores sem que tenha uma ação associada a esse indicador. E que a gente não pode transformar uma análise em vigilância ou sentença. Então, isso está totalmente ligado ao que a gente está falando, porque se eu tenho uma avaliação e eu transformo aquilo em vigilância ou sentença de morte ali, de demissão para aquele colaborador, a gente não pode trabalhar dessa forma.
E não adianta você ter um indicador lindo, maravilhoso e não fazer nada com aquele indicador. Então, isso. eu acho que essa situação que a gente vai viver com a implantação de NR1 dentro das empresas, não é implantar, né? É fazer com que a gente clareie aquilo que já existe, né? Mas vamos voltar, né, Maria? Só para deixar bem claro. A gente está falando aqui mas NR1 é obrigação. Então, levantar esse dado Hoje ela é a gente não obrigação. pode. O que a gente, inclusive, tratar os dados, não precisam ser todos, mas tratar e ter plano de ação para todos os dados é importante. É obrigação ter plano de ação e daí a implementação por si só, né? Então, só para a gente Nossa, deixar claro isso aqui, né? muito bem. Marília, estamos acabando. Estamos acabando, viu? Você nem passou. Passou Bom, uma hora. passou, né? Porque eu Você está estava mais super tranquila? nervosa. Está mais Nunca fiz aliviada? podcast, mas foi muito legal. Tá mais aliviada? Estou mais aliviada. Quero te Quando chegar o agradecer, você me segundo, você ajudou vai estar mais muito. Foi tranquila. uma excelente parceira, Bibi. Quando chegar o segundo, o terceiro, você vai estar mais tranquila. Fica Pois é. tranquila. Hoje ela debutou, gente. Ela debutou aqui. Deixa eu só fazer os agradecimentos finais, então. Lívia, eu acho que eu deu uma travada aqui, mas acho que voltou. Espero que tenha voltado aí para vocês. O Carlos aqui também trouxe mais uma contribuição, eu vou ler rapidinho. O bem-estar do trabalho depende de um bom clima organizacional combinado com uma remuneração justa e digna. Sem dúvida nenhuma. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Aí, obviamente, que cada organização tem que pensar nisso também. Né? De qualquer forma, Marília, muito, muito, muito obrigada por Obrigada a dividir esse você. espaço comigo hoje. Eu espero que o seu debut tenha sido tranquilo. Começou mais nervosinha aí, mas depois Pois é. vai Ai, relaxando. Né? Na próxima você vai ver que vai estar craque já. Tá? eu Então, agradeço muito você, obrigada. agradeço as pessoas que participaram e agradeço as pessoas que vão assistir, porque esse material fica gravado, né, Vivi? A gente pode assistir depois com mais calma, relembrar quais foram as colocações e quais são esses fatores que estão sendo discutidos aqui. Já temos Perfeito. 5, né? Esse é o Esse é o sexto, sexto. né? Esse é o Esse é o sexto. sexto. Então, Inclusive, vou aproveitar aqui. Logo mais eu subo ele a gente sobe ele no YouTube, no canal da Diaso, no YouTube e no Spotify também, tá? Então, para quem quiser dividir, compartilhar aí, obrigada pela participação. Semana que vem tem mais. Eu esqueci aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui rapidamente para falar para vocês. Tenho. Semana que vem a gente vai falar sobre clareza de papéis. O Edelcio volta aqui para falar sobre esse tema conosco. Então, muito obrigado pela participação. A ideia é a gente bater papo mesmo. É falar de uma forma natural e tranquila sobre esses temas. Marília, um grande beijo. Obrigada. beijo, obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.